Saudações com luz, sejam todos bem-vindos à terceira aula do ciclo de estudos, o livro A Hora do Resgate, de José Trigueirinho Neto, com o título principal, como vocês podem ver ali na lâmina, né? Compreenda o que é, para quem se destina e como funcionam as curas e libertações espirituais com a energia de Cristo. Vamos então para as orientações deste mês, deste livro. Vamos lá, nós ainda estamos na primeira parte do livro, que tem como tema principal as bases para a transformação interna e a reafirmação dos votos individuais, tá? Nós já falamos um pouquinho na primeira aula, na segunda aula, o que é uma transformação interna. A reafirmação de votos individuais significa a nossa firme decisão e firme propósito de nós seguirmos o planejamento e os votos internos que a nossa mônada fez com Cristo Samana, tá? Porque uma libertação espiritual dentro da energia de Cristo, todos que recebem os impulsos de cura de Cristo, Cristo trabalha de mônada para mônada, tá? Mônada é um nível muito elevado de desenvolvimento e de conexão espiritual, tá? Então, quando uma alma recebe um impulso de Cristo Samana, da mônada de Cristo para a nossa mônada, então, a partir desse momento, o nosso ser superior, a nossa força superior desperta e ela acorda, ela se reativa, ela se realinha novamente com a energia de Samana e ocorre um alinhamento entre a mônada espírito, a alma e o nosso corpo e os nossos estados de consciência aqui deste mundo, tá bom? Então isso é que são os votos internos, os votos individuais, tá? Não tem nada a ver com questões terrenas, com pactos terrenos, com coisas terrenas. Tem a ver com um voto individual, uma reafirmação de um voto individual significa assim: Deus, eu aceito cumprir aquilo que eu vim cumprir neste mundo. Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus que está dentro da minha essência, que eu sou, divina e luz, eu aceito cumprir aquilo para o qual eu fui criado, aquilo para o qual eu vim executar neste mundo, junto com a sua consciência, certo? Isso é uma reafirmação de votos individuais, tá? Um reforço, um realinhamento, uma reativação da nossa consciência divina mais elevada em unificação com a consciência de Cristo Samana, tá? E a partir daí, então, quem fizer isso, quem quiser fazer isso, obviamente, né? Quem faz isso na essência é a sua mônada, então começa a acontecer um processo de muita purificação ao seu redor, muitas transformações ao seu redor, muitas coisas começam a ser desfeitas na nossa vida. Coisas que nós tínhamos planejado em nível terreno já não acontece mais, tá? Projetos terrenos que nós tínhamos nas nossas vidas não acontecem mais. Então, muitas pessoas acabam se perturbando, se frustrando, sofrendo com este tipo de situação em suas vidas, tá? Isso está acontecendo porque a sua mônada escolheu essa transformação, escolheu sair das questões de ordem espiritual negativa na Terra, tá? E isso requer muita maturidade espiritual, muita oração, muita calma,
muita instrução, precisa ler sim, tá? Precisa ler, precisa estudar, precisa meditar, precisa tirar um tempo diário para a busca dos assuntos espirituais de ordem elevada, tá? Algumas pessoas, quando passam por isso, se desesperam, se desestabilizam, ou algumas não, muitas, para não dizer a maioria, né? E aí elas vão buscando auxílios espirituais em ambientes, com pessoas, em lugares que não estão alinhados com a luz, tá? E elas vão colocando mais impedimentos, mais sofrimentos, mais perturbações, e vão colocando a pessoa num caminho de maior dificuldade para ela poder sair das questões negativas da matéria, tá? Vão muitas vezes impedindo o fluxo da própria cura e da própria libertação espiritual aqui da Terra, tá? Então, nesse sentido, muitos de nós aqui que hoje estamos encarnados neste momento da Terra, sustentando aqui uma partícula física, ó, tá? Nós certamente cometemos esses equívocos nesta vida e em outras também, tá? Fomos buscando auxílio em lugares, em pessoas, em locais espirituais, energéticos, religiosos, que não têm um alinhamento com a luz. Eles têm conexões com outros tipos de energia, tá? Com energias que são espirituais, mas lidam ainda com forças bastante materiais. E dificilmente a nossa mônada não trabalha nesse nível aí. O nível que a hierarquia do Cristo trabalha não é com estas energias materiais. Ele trabalha com as energias de ordem espiritual, tá? E nesse ponto, então, muitas pessoas acabaram bloqueando a sua evolução espiritual, acabaram atrasando a sua evolução espiritual, acabaram gerando muitas doenças, muitos sofrimentos, doenças físicas, emocionais, mentais, um atraso assim, ó, de muitos anos, eu diria até um atraso de muitas vidas na sua evolução espiritual, tá? Exatamente por ter caído nessa matéria, nesse jogo aqui dessas forças aqui, bastante dissimuladas, tá? E agora, então, todos que vivemos esta situação, uns mais intensamente, outros menos, todos estão tendo mais uma oportunidade de rever os seus comportamentos, as suas atitudes, tá? E se colocar agora num outro tipo de evolução espiritual, uma evolução mais séria, mais comprometida, com a sua transformação interna, com a sua cura interna, certo? Que a gente falou na última aula muito sobre essas transformações internas, tá? Bom, e hoje vocês podem observar que nós temos ali na lâmina um ponto importante, né? Para nós podermos estudar e compreender um pouquinho. O livro ele diz assim, ó: a hierarquia da Operação Resgate se retira de um processo de cura e liberação espiritual quando percebe que as pessoas não estão valorizando os impulsos de cura, tá? Isso ocorre porque as pessoas escolhem viver uma vida estritamente dentro das tendências humanas. É muito comum, já passei por várias experiências de trabalho nesta vida e em outras vidas também, aonde as pessoas com as quais eu tinha e tenho curas e resgates para colaborar e cooperar no seu processo evolutivo, além da minha cura com elas e delas comigo, muitas desistiram das curas espirituais, tá? Muitas escolheram viver as tendências humanas, muitas quiseram casar, muitas quiseram ter filhos, muitas quiseram ter uma vida na matéria, tá? Não era o planejamento da alma delas, não era o planejamento da essência delas. Muitas escolheram se envolver com grupos, com pessoas, com ambientes bastante
delicadas as energias, tá? Mesmo elas recebendo informações, mesmo elas recebendo instruções, elas ainda mantiveram-se coligadas, querendo repetir aquele padrão de vida lá, né? Elas não aceitaram fazer essas mudanças, tá? Então, isso acontece porque, como a gente falou na última aula, a pessoa ela está muito identificada com a matéria, né? Ela olha muito para o que os outros estão fazendo, o que os outros estão vivendo, o que os outros estão conquistando na matéria, e ela começa a se comparar. Ah, porque eu não tenho isso, o outro tem, porque o irmão fez isso e eu não fiz, porque o tio não sei o que, a mãe não sei o que lá, o pai me falou assim, a mãe me disse isso, o irmão me disse aquilo, e eu não tenho nada disso. Todo mundo tem, eu não tenho, todo mundo fez e eu não fiz. Entendeu? Então, quando a pessoa começa a entrar neste tipo de ambiente, certamente é uma alma que vai ser levada, ser tragada pelas forças negativas, tá? Ela não conseguirá perceber que ela está sutilmente sendo conduzida para viver uma vida negativa, uma vida de sofrimento, que ela pode por alguns meses, por alguns anos, por alguns dias, por algumas horas, né? Cada caso é um caso, por algumas vidas, ela pode até ter momentos mais alegres na matéria, né? Mas dentro dela, ela estará morta, ela será uma pessoa morta, a alma dela, o espírito dela estará morto, literalmente, estará sem vida, né? Porque a mente dela, a forma de pensar dela, as ações que ela está fazendo na matéria, no convívio com as pessoas, não é aquilo que a alma estava querendo trilhar, né? Então, nesse caso, a pessoa ela vai ter momentos, como eu falei, de alegria na matéria, mas momentos de muita frustração, momentos de tristeza, momentos de desespero, momentos de choro, né? Momentos de angústia, enfim. E ela vai persistir naquilo, né? Ela não vai conseguir enxergar que aquilo que ela escolheu é o caminho errado, tá? Mesmo que ela tenha recebido orientações, como eu disse, né? Tenho passado por experiências nesta encarnação, a hierarquia, o plano divino, Jesus, né? Já me mostraram em muitos momentos de oração, muitos momentos de meditação, das pessoas com as quais eu acompanho terapeuticamente, as pessoas no próprio ambiente familiar, enfim, com as quais eu interajo ou interagi, né? Elas são almas que eu já venho há um bom tempo fazendo um trabalho de cura com elas, colaborando com o plano divino, né? Mas muitas persistiram no passado em manter-se na matéria, e nesta encarnação muitas mantiveram o mesmo padrão, tá? Mesmo recebendo instrução, mesmo recebendo orientação, mesmo recebendo, como diz aqui, ó, os impulsos de cura que a hierarquia dá, né? Essa pessoa mantém-se no mesmo padrão, nas mesmas tendências, ela não aceitou. Bom, nesse caso, então, a hierarquia opta por se afastar da cura espiritual. Normalmente, quando isso ocorre, a pessoa se afasta fisicamente, né? A pessoa não mantém mais contato conosco e ela se afasta. Pronto, ela vai viver o que ela tem que viver, aquilo que ela escolheu. Ela pode ficar a encarnação toda, o resto da encarnação vivendo aquilo, tá? Ela pode ficar meses vivendo aquilo, né? Mas mais dia, menos dia, né? Talvez a mona dela vai continuar mandando impulsos de cura, Como a gente falou na aula passada, ela recebe esses impulsos e ocorre algum evento kármico, lei de ação e reação, negativo, sofrido e dolorido, e essa pessoa então se dá conta
pode vir a se dar conta dos erros, das escolhas erradas que ela fez. E aí ela se dá conta e começa então a refletir sobre as suas escolhas, sobre os seus comportamentos, sobre as suas atitudes. E nesse sentido, então, me perdoe, tomar um gole de água aqui. Nesse sentido, então, a hierarquia, ela retorna, né? Ela retorna somente quando percebe um firme propósito da pessoa, uma persistente aspiração e uma fé inabalável, tomando conta da consciência que desperta, né? Aqui a misericórdia consegue atuar e aqui então acontecem muitas libertações espirituais, tá? Antes disso, enquanto a pessoa não tem uma firme decisão, a hierarquia não coloca impulsos de cura, de transformações intensas e de liberações intensas, tá? Tem gente que até pode achar que está firme nas suas orações, mas a gente percebe quando ela não está, quando ocorrem provas kármicas, liberações kármicas, e ela repete os erros, né? E ela repete as reclamações, e ela se mantém de novo vitimista, e ela fala que não vale a pena fazer orações. Então nessas horas ali a gente já vê que a pessoa já está caindo novamente para as tendências humanas, né? Paciência. Então ali a hierarquia também segura e vai ver, né, se a pessoa é realmente íntegra para receber essas energias ou não, tá bom? Porque o processo de cura que a gente vive aqui na Terra, o que ocorreu nesse planeta e o que ainda está ocorrendo nesse planeta em termos espirituais, emocionais e mentais é muito grave, tá? E a situação kármica, ou seja, as ações que foram praticadas neste planeta contra todos os reinos, o reino mineral, o vegetal, o animal e o próprio reino humano, as ações praticadas por nós, por toda a humanidade aqui, são ações que são inapagáveis. Não existe, são impagáveis e inapagáveis, vamos dizer assim, em termos cósmicos, em termos de leis superiores, em termos de cura superior, aqui é inapagável o que foi feito, tá? Mas existe essa energia da misericórdia, tá? Então, Cristo Jesus, Mãe Maria, Pai São José, ou a energia de Antuak, e na energia de Maria, a frequência Mahindra, que é uma frequência cósmica, eles assumiram, junto com um grupo de hierarquias que vieram de outros universos imateriais, para ajudar na elevação do planeta Terra e de todo o sistema solar, tá? Essas informações, elas são trabalhadas em vários vídeos que a gente tem no canal do YouTube, assim como nos cursos que a gente ministra, no curso do Reiki On Luz, módulo 1, módulo 2 e o módulo avançado, que tem tanto online, quem quiser pode acessar o site, e também presencial, talvez a gente também, quando tem a condição de fazer presencialmente, se faz, tá? Bom, enfim, o que acontece? Então, está, né, esse processo da cura crística, ela é um envolvimento de consciências espirituais de um outro nível de energia. E eles então aceitaram, olha, isso se chama sacrifício, tá? Sacrifício é tornar sagrado uma grande luz espiritual para um mundo, um sistema de vida que não é merecedor, muitas vezes, dessa cura, tá? Então, essas consciências, Maria, Mahindra, Cristo, Samana, ou São José, a energia celestial dele, né? Ou Antuak, a energia cósmica, ou aqui na Terra, ele respondeu também por São Germain, né? Essas consciências e outras, tá? Elas aceitaram
sacrificar-se pela terra, sacrificar-se pela humanidade. Sacrificar não é sofrimento. Sacrificar é tornar sagrado um ato divino e libertador, que se chama misericórdia, tá? Então, para nós recebermos este nível de cura dessas consciências, nós também temos que nos sacrificar. Nós também temos que tornar os nossos atos sagrados diariamente, tá? Os nossos atos precisam estar sagrados todos os dias. As nossas orações, as nossas meditações, tudo que a gente faz, o nosso alimento, a casa que a gente limpa, a roupa que a gente lava, tudo que a gente faz no dia a dia, nós temos que tornar sagrado, tá? Nós temos que agradecer, abençoar e fazer tudo com muito amor, tá? E neste nível é que acontece então a intervenção da energia crística, certo? Então percebam que para nós sermos merecedores dessa energia, por isso que eles falam, ó, somente quando uma pessoa estiver num firme propósito, uma persistente aspiração e uma fé inabalável, é que eles retomam os impulsos de cura para a nossa libertação espiritual, tá? Antes disso, é trabalho da mônada desperta, a consciência da mônada está desperta. É trabalho dela canalizar energias de despertar da consciência. E ela vai canalizando, ela vai recebendo do cosmos, ela vai recebendo dessas forças superiores e suprafísicas, e ela vai recebendo e ela vai derramando essa luz para a nossa alma e da nossa alma para o nosso corpo, para o nosso estado físico aqui. Até que então acontece um despertar. E nesse despertar, normalmente, é com muita dor, tá? Porque a negligência, porque a omissão tem se repetido em muitas encarnações, praticamente quase todos nós aqui nesse momento, tá? Então, obviamente que desperta-se mediante muita dor, muito sofrimento e muita perturbação, porque não se ouviu, não se deu atenção, não se olhou para aquilo conforme nós deveríamos ter visto. E aí a energia vem e ela começa a atuar e começa a nos curar profundamente para que haja isso aqui, ó, transformação, tá? Uma transformação interna. Então eu preciso deixar de ser aquilo que eu sou e ser outra pessoa. Preciso deixar de pensar daquela maneira para pensar de outra maneira. Eu preciso deixar de agir daquela forma e agir de outra maneira, tá? Somente nesse ponto é que acontece uma grande liberação kármica das nossas vidas, certo? Por quê? Porque a energia da cura crística, ela é uma energia que atua no resgate em nível cósmico estelar, tá? Ou seja, são energias espirituais intergalácticas, como a gente já falou, acabei de falar, né? Acabei de expressar essa expressão. São energias que vêm de níveis intergalácticos, são energias que vêm de nível de um outro universo, de outras galáxias, de outros sistemas de vida. E esses sistemas de vida, eles são incorruptíveis, tá? Eles são forças espirituais que não lidam com o caos. Eles não estão aqui para se envolver no caos. Eles estão aqui para dissolver o caos, né? E eles não combatem, eles não confrontam, eles não entram nesse confronto direto com essas forças involutivas. Eles vão emanando forças de luz e vão trabalhando na consciência da mônada de cada um de nós, né? Da consciência de alma e da consciência do corpo físico. E ali vão acontecendo manifestações nas nossas vidas, né? Vão ocorrendo situações muitas vezes desagradáveis, desarmônicas, difíceis, porque ali está sendo mostrado para nós
as nossas falhas, as sombras, as dificuldades, as perturbações que todos nós temos, que são energias que nos ligaram às forças do caos neste mundo, tá bom? Então, nesse ponto, muitas pessoas compreendem, que bom, então elas aceitam, e ali a energia da mônada vai fortalecendo cada vez mais essas liberações espirituais, tá? E nesse sentido, nós começamos a contactar com essa energia de avatar, né, que o livro traz. Avatar não é aquele avatar daquele livro, tá? E nem dessas figurinhas que ficam colocando ali, né, nessas coisas ali dessas redes sociais. Não, a energia avatárica é uma energia que está acima da mônada, tá? É uma energia que já está em nível intermediário, próximo ao divino, ao nível divino, tá? Então ela já vai recebendo esses impulsos, e quando isso acontece, mônada avatar, e aí ela está conectada aos comandos da Operação Resgate. Quando nós chegamos neste ponto de cura espiritual, nós não retrocedemos nas curas, tá? Não retrocedemos. Porque aqui nós não olhamos para trás, nós não ficamos olhando, mas e aquele, e aquela, e aquilo lá que aconteceu, e aquele outro que aconteceu, entendeu? A pessoa não quer voltar a ter aquela vida que ela tinha, ela não quer viver aquilo que ela estava vivendo, né? E exige também uma vontade, uma determinação muito grande para persistir na sua caminhada aqui na Terra, tá? Exige também uma vigilância muito constante a todo momento, o vigiai e o orai, né? Então, nesse nível aqui, o ser humano, nós, né, aqui, almas em evolução, nós dificilmente retrocedemos na nossa evolução espiritual, né? E nesse ponto, então, o que vai acontecer quando a gente não retrocede mais na caminhada? Muitos vínculos são cortados das nossas vidas, muitas ligações com pessoas que estão num outro momento de evolução são retirados de perto de nós, tá? E esses vínculos, eles inclusive são vínculos familiares, são vínculos de pessoas muito próximas a nós, tá? Essa é a parte mais desafiadora para um processo de uma cura espiritual com a energia de Cristo, né? Porque existem pessoas dos nossos vínculos que eles estão ainda necessitando de um caminho espiritual na matéria, e eles ainda têm muitas ligações espirituais, mentais, físicas, financeiras, econômicas, políticas e assim por diante, com as forças da matéria, né? Então, nessa hora ali, realmente começa a acontecer um desligamento, e essas pessoas começam a se afastar de nós, simplesmente elas não têm mais contato conosco, elas, né, se mantêm afastadas. Quando é em nível de família terrena, por exemplo, pai, mãe, irmão, esposo, filho, cônjuge, nora, genro, essas coisas assim, sogro, sogra, uma coisa mais próxima, né? Podem acontecer duas situações. Primeira, uma graça e um grande milagre essas almas podem se abrir e elas podem ser amparadas, cuidadas, e elas podem seguir conosco nessa caminhada, um pouco diferente, né, o caminho delas, mas elas não vão atrapalhar a nossa evolução. Elas vão seguir, elas vão respeitar, e elas vão seguindo aqui, eu vou seguindo aqui. Eu dou um pouquinho mais de passos do que ela, mas ela está ali. Ela está indo no ritmo dela. Ela não me atrapalha e nem eu atrapalho ela. E pode-se ter uma convivência relativamente equilibrada, né? E assim eu vou seguindo o meu caminho até o final da encarnação, e ela também, tá? Então ali existe uma colaboração, né? E
Então não ocorre um impedimento para as nossas curas e evoluções espirituais. Mas existem alguns casos que nesses grupos de alma com os quais nós estamos nos relacionando karmicamente, a família terrena, existem pessoas que elas estão muito resistentes, tá? Elas não aceitam em hipótese nenhuma curar-se, tá? Eu conheço situações, acompanho situações, eu tenho situações da minha própria família terrena que as pessoas são resistentes a essas curas, tá? Então, quando isso acontece, essas pessoas elas estão com as portas abertas para as forças caóticas, tá? Então, infelizmente, vai ocorrer, ou felizmente, a gente não pode olhar o lado ruim, né? Infelizmente para ela, né? Infelizmente para esta alma que não aceitou a luz. Então, o que vai acontecer? Acontece de um afastamento físico, sabe? Pronto, a pessoa seguiu o caminho dela aqui, eu segui aqui, e dificilmente a gente se fala, dificilmente a gente tem contato, né? Ou se tem uma coisa muito esporádica para alguns pontos assim bem específicos, pronto, né? E nesses casos, muitas vezes, quando é mãe, quando é pai, quando é irmão, quando é, como eu falei, essa coisa muito próxima, né? Podem ocorrer rompimentos bruscos, né? Inesperados nas nossas vidas, tá? E muitas pessoas também não estão prontas para esses rompimentos inesperados e tendem a retroceder, né? Tendem a cair novamente nas armadilhas e voltar para trás, porque elas ainda não aprenderam certos ensinamentos, ainda não sofreram o suficiente. Vão ter que sofrer mais um pouquinho para poder aprender. E aí que nesse ponto é que a hierarquia então se afasta e deixa a pessoa trilhar. Ela não se afasta no sentido de não dar amparo, ela dá amparo, mas ela pode evitar muitos problemas, mas ela não evita, porque a pessoa não quis, né? Então ela deixa a pessoa cair, se machucar, mas ela vai lá, ela vai fazer o curativo, ela vai amparar, ela vai cuidar, mas ela não vai tirar daquele sofrimento, enquanto a pessoa não perceber que quem gerou aquele sofrimento foi ela mesma, pelas próprias atitudes e as escolhas dela. E ali ela se entrega profundamente para uma libertação espiritual, tá? Então, nesse sentido, é que a hierarquia muitas vezes, né, dá um tempo, ela respeita, porque nós estamos num mundo aqui que existe o tal do livre-arbítrio, né? Embora que as almas que entram nesse nível de cura aqui, mônada e avatar cósmico e os comandos do Cristo cósmico, essas aqui já não têm mais livre-arbítrio, tá? O livre-arbítrio é somente para as almas que escolheram a vida na matéria. Então, para quem não já escolheu a vida imaterial, a vida cósmica, a vida avatárica e a vida divina, então é outro nível de cura aí, tá bom? Ela já não tem mais livre-arbítrio, é o total comando de uma força superior dela mesma que dá estas determinações para a vida dela. E é muito bom, é muito positivo, tá? Não ter livre-arbítrio neste mundo. Não, porque a pessoa que escolhe não ter livre-arbítrio, ela está sob total proteção e jugo das forças da luz, tá? E muita proteção ela recebe, muita cura ela recebe e muitas coisas na vida dela, né, nas vidas das pessoas se reorganizam, né? Uma paz, um equilíbrio constante está permeando a vida dessas pessoas, certo? Então é importante a gente refletir sobre essa questão de livre-arbítrio e de entregar esse livre-arbítrio para a nossa mônada, para o nosso eu interno. Cada um é dono aqui e sabe o que no seu nível de consciência, é dono da sua consciência, sabe o que pode escolher nesse momento da sua evolução. Não é uma coisa obrigado a fazer, mas ajuda consideravelmente. Dizer, Deus, eu renuncio ao meu livre-arbítrio aqui, terreno, humano, ilusório,
e entrego o meu livre-arbítrio ao meu eu superior, ao meu eu interno, à minha estrutura de mônada. Pronto. Vai fazendo isso e deixa as coisas se organizarem da maneira justa, correta e verdadeira, tá bom? Quem assim desejar, é claro. Bom, um outro ponto também que o livro traz de reflexões para nós, ele diz assim, né, para a gente entender um pouquinho quem é verdadeiramente esta hierarquia. A hierarquia da Operação Resgate, ela é formada por um grupo de consciências intergalácticas. Como eu já falei antes, elas vêm de outros universos, de outros mundos, são energias que atuam com o governo celeste central. Eles atuam na elevação de planetas, galáxias, de sistemas estelares, a ingressarem em leis maiores, sob a proteção da Confederação Intergaláctica. Então, a hierarquia da Operação Resgate, ela é formada por grandes consciências divinas avatáricas, né? Que elas estão aqui no planeta Terra cumprindo uma determinação do governo celeste central. Elas estão aqui cumprindo uma determinação de purificar a Terra, todo o sistema solar e toda a vida que aqui existe, para levantar a Terra, elevar a Terra, puxar a Terra e todo o sistema solar para um nível de consciência, que é um nível de consciência cósmico, um nível de consciência cósmico e divino. Hoje a Terra, vamos pensar aqui, né? Vamos pegar aqui esse desenho aqui, né? A Terra, o universo, ele é dividido entre as energias imateriais e as energias materiais, tá? E nas energias materiais nós temos 7 níveis de energia. E hoje a Terra, ela permeia mais ou menos, tá, gente? Energia de 4.3, 4.5, mais ou menos. Existem certas dimensões que a Terra está inserida que é menos, tá? Dimensões, tá? E a Confederação Intergaláctica é um grupo de consciências que ajuda, né, que está conectada com essas consciências intergalácticas. Eles ajudam a trabalhar toda a purificação aqui de todo o universo que a Terra está inserida e vai puxando a energia toda, né? É uma energia, não é só da Terra, é do sistema solar, é da Via Láctea, vai mudar a configuração do universo. Essa hierarquia da Operação Resgate atua na modificação e na reconfiguração do universo, de planetas, de estrelas, de sistemas estelares, tá? E eles estão aqui para pegar a Terra e levar ela para um universo de luz, para um sistema de luz. E todas as almas que estão aqui encarnadas, todas as almas do reino humano, do reino animal, vegetal e mineral, toda a vida que aqui tem, também está sendo elevada para viver em mundos mais iluminados e equilibrados, tá bom? Então esse é o grande trabalho dessa hierarquia. Ela não trabalha só com a cura humana, a cura da nossa consciência, ela atua em muitos níveis e estágios de consciência espiritual, tá? Bom, um outro ponto muito importante, quando a gente faz uma cura espiritual com a energia de Cristo, é que um novo caminho é nos apresentado, uma nova vida, um recomeço, né? Nos é colocado para as nossas vidas nesse mundo. Bom, vou falar rapidamente só para vocês terem um pouquinho de ideia. Por exemplo, comigo, eu há 20 anos atrás, eu estava atuando numa área da docência, do ensino superior, tinha todo um projeto de vida pessoal, profissional e etc., para seguir carreira nesse mundo, né? Só que a minha mônada despertou, a minha mônada foi canalizando energias de cura, e essas coisas
que eu tinha a mente, os aprisionamentos que eu tinha na matéria foram sendo dissolvidos e fui sendo conduzida para uma nova vida. Opa! Uma nova vida. Aqui está, ó, uma nova vida, um recomeço da minha vida. Eu tive que passar por grandes purificações e continuo por grandes purificações para conseguir colocar em prática aquilo que a minha alma tem em comunhão com a minha mônada e a minha mônada com Cristo. Os meus votos individuais, os meus votos internos, certo? Com Cristo, com a energia de Cristo. E nesse ponto, então, esse novo caminho, ele só nos é apresentado quando a gente aceita, mesmo que dói, mesmo que machuca, mesmo que tem sofrimento, mesmo que tem perturbação, a gente aceita passar por essas transformações, aceita deixar para trás pessoas, lugares e situações que são contrários à luz, tá? E o que acontece? Aí sim, nós vamos receber uma nova oportunidade, um novo caminho, uma nova realidade, um novo começo, uma nova trajetória de vida é nos apresentado, tá? Mas essa nova vida, eles dizem assim, ó, olha só o que eles falam. Sabei, todavia, que não vamos ajudar a consertar a vida humana dentro dos padrões agora estabelecidos. Estamos aqui para trazer-vos a semente de uma vida transcendente, tá? Transcendente, faltou aqui. Livre das cadeias e amarras. Parte desse trabalho é escolha sua. Olha que interessante. Eles não vão consertar a nossa vida para que a gente volte a ter a mesma coisa que a gente tinha. Para a gente ser a mesma coisa que nós éramos há 5, 10, 15, 20 anos atrás. Entendeu? Então, existem pessoas que estão querendo uma cura, mas elas querem que as coisas se mantenham do mesmo jeito que elas querem, que elas tinham, que elas entendiam que era bom para elas, né? Então, aqui não vai acontecer uma cura crística. Cristo não vai conseguir atuar nessa libertação kármica, tá? E só que assim, ó, parte deste trabalho que eles vão trabalhando a nossa libertação dessas cadeias e dessas amarras espirituais é a nossa escolha, entendeu? Eu escolho, pronto. É simples, né? Mas e por que para algumas pessoas é tão difícil? Porque ainda o apego à matéria é grande, a ilusão é grande, né? Ela precisa reconhecer isso, que ela tem apegos, que ela tem ilusões, né? Que ela tem resistências, ela precisa saber que ela tem isso. Tem gente que até sabe, mas não aceita que tem. Olha só que interessante, né? Então, realmente, esse tipo de alma, esse tipo de filha e filha nesse mundo tem um longo caminho a trilhar, né? Tem um longo caminho, dificilmente vai conseguir sair dessas amarras espirituais, tá? Um outro ponto que a hierarquia fala, ela diz o seguinte, olha só, que importante aqui, ó. Quando nós atrasamos nossos passos, nós prejudicamos todo o projeto de resgate e, por consequência, de outras almas, olha só. Portanto, devemos cuidar com as resistências, olha só, restrições, bloqueios feitos por nós mesmos. Então, veja bem, muitos dos sofrimentos que a gente vivencia na nossa libertação kármica são também consequências de um karma coletivo. São também consequências de alguma coisa que nós prejudicamos a evolução de outras pessoas. Nós não aceitamos a nossa própria liberação, a nossa própria cura. E, portanto, a nossa liberação e a nossa cura, ela estava intrinsecamente relacionada à cura de muitas almas, de um grupo muito grande de almas. E, portanto, nós ficamos, então, com o karma coletivo, tá? Então, a gente falhou na nossa evolução e automaticamente podemos ter prejudicado outras pessoas.
É nesse sentido que muitos sofrimentos para muitas pessoas, elas acabam sofrendo intensamente por causa disso. Porque no fundo, elas estão prejudicando outras pessoas aqui na sua própria evolução, né? Porque uma cura kármica, nós temos que entender que a cura que nós estamos fazendo é a cura de um planeta, não é só a nossa. Então a minha representa a cura de vocês, a de vocês, dos amigos, dos familiares, dos amigos do município, do bairro, da região, do estado, do país e do planeta. Tá? Onde houver almas que tenham situações similares ou até mais difíceis que a nossa, eles são liberados e curados também, através da nossa cura e da nossa dedicação. Percebem o que é receber uma energia de Cristo e com Cristo? Vai muito além daquela vida, daquela visão de cura para minha vida estritamente material, tá? Vai muito além. Então vamos refletir sobre isso, certo? Bom, um outro ponto muito importante que o livro diz: ninguém está só. O pai não abandona nenhum de seus filhos, né? Está ali expresso na lâmina e está também no livro. Não abandona nenhum de seus filhos. Há, entretanto, um equilíbrio a ser feito para que o homem que viveu na superfície da terra, neste prolongado período de escuridão, não volte mais a coligar-se com os filhos das trevas. Nossa, gente, está muito claro isso. Ou seja, nós vamos receber curas espirituais de Cristo, sim, pela energia da misericórdia, do amor, da piedade, mas nós vamos ter que pagar um preço por isso, porque muitos se envolveram, se coligaram com os filhos das trevas, tá? Então nós também temos que saber que certas coisas que nós vivenciamos na nossa vida é porque a gente em outros momentos, sim, a gente fez coisa errada, sim. Sim, a gente escolheu fazer coisas negativas com os filhos da escuridão, tá? E nós podemos, obviamente, nós nos prejudicamos e prejudicamos muita gente, tá? Mas nós não temos que nos culpar e nos condenar e nem culpar a ninguém. A energia de Cristo, ela nos coloca numa condição, um equilíbrio a ser feito, né? Um equilíbrio, olha só. Então, quando a gente aceita uma cura com Cristo, Cristo vai nos liberar das amarras principais, mas Ele também vai colocar numa condição de um equilíbrio. Ele vai nos colocar numa condição de reparar um erro, uma falta que a gente fez, tá? Um equívoco que a gente fez no passado. Esta é a maneira como nós devemos equilibrar estes nossos erros por conta das nossas coligações com as forças evolutivas. Aí as pessoas se perguntam, nossa, mas então o que eu vou fazer para equilibrar? Reza, medita, perdoa, reza, medita, perdoa, reza, medita, perdoa. Entrega-se, renuncia todos os dias da tua vida, por todos os anos que você tem para fazer. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Um dia, essa reparação se apresentará para as nossas vidas, tá? Não se culpe, não se condene, não se machuque e não faça isso com ninguém, principalmente com esses filhos das trevas. O que são os filhos das trevas? São as almas que escolheram as forças do mal, trabalhar com as forças maléficas aqui na Terra. São as almas que escolheram o egoísmo, o orgulho, a violência, a vaidade, o vitimismo, né? A ganância, a ambição. É isso aí, esses são os filhos das trevas, tá? Então, não se apresse, não julgue essas almas. Elas estão no caminho delas. Você tem que olhar para você e deixar que as curas que você precisa fazer, assim se proceda, pela energia do amor de Cristo, porque Cristo não vai te condenar.
né? Ninguém vai te condenar, a hierarquia não vai te condenar, né? Eles vão nos dar a oportunidade de olhar um erro, olhar uma falta e corrigir isso. Não tenhamos pressa, tenhamos paz, amor, tranquilidade, orações e persistências nas nossas evoluções, tá bom? E eles ainda dizem, né? No livro está exposto bem assim, tá? O que temeis? O que tendes a perder? Prosseguir na purificação e liberação é a tarefa que recebe de quem recebe a energia de Cristo. Então, assim, tem gente que diz assim, ai, nossa, eu acho que eu tenho uma missão aqui nesse mundo. Sim, essa é a nossa missão. Purificar e curar-se com a energia de Cristo. Essa é a nossa missão. Lembra que foi falado na lâmina anterior que muitos que atrasam a sua evolução prejudicam outros? Exatamente isso. A nossa missão é nos curar de nós mesmos, das próprias trevas que nós carregamos dentro de nós. A partir disso, vai se abrindo essa liberação espiritual para outros que estão ao nosso redor. Só que os outros vão receber a cada um segundo as suas obras. Então não queira que o outro receba a mesma coisa, que o outro pense a mesma coisa, que o outro faça a mesma coisa que você fez, porque não é assim que funciona, tá? E aí deixe que cada um vai se transformando internamente. O importante é você nesse caminho, é você nesse equilíbrio, é a sua dedicação, tá? Essa é a nossa missão. Fazendo isso, muitas, como diz aqui, né? Muita energia da graça cósmica desce, porque a energia de Cristo, da Operação Resgate, trabalha com a energia de Marte, de Júpiter e de Saturno. Quer dizer, ele trabalha com muitas outras energias, né? Mas basicamente para essa liberação kármica é Marte, Júpiter e Saturno. Eles estão alinhados no projeto da Operação Resgate, tá? Por quê? Porque Saturno representa os anciões do conselho kármico, os anciões dos conselhos kármicos planetários, os anciões que estão atuando na grande liberação kármica, da grande liberação galáctica e intergaláctica da Terra. São anciões e consciências divinas anciãs, tá? São seres muito elevados e sábios na condução de uma cura planetária, de uma cura galáctica e numa cura de um sistema estelar e de uma galáxia, tá? Júpiter, porque Júpiter ele possui a energia da fé suprema de Deus, é uma fé inabalável. E Marte, porque Marte possui a energia de um guerreiro da luz, que ela também. Então essas três energias aqui, né, trabalham a graça cósmica e essa energia purifica, eleva e transforma toda a nossa consciência pegada à matéria e leva ela para uma ascensão divina, tá? E essas três energias de cura aqui nos dão também a oportunidade de sair dos laços definitivos da matéria, tá? É por isso então que muitos processos espirituais de uma purificação, muitas vezes, quando existe um período de muito envolvimento com essas forças aqui, quando a pessoa persiste por muitas vidas e muitos anos, esta energia aqui, principalmente de Marte, é uma energia do fogo, tá? É um fogo que queima, que desmaterializa, que purifica, ela é intensa. E ali podem acontecer, como eu falei agora há pouco, rompimentos bruscos nos processos de curas kármicas entre as pessoas, entre os vínculos espirituais que nós estamos aqui precisando nos libertar, tá? Então percebam a importância desta grande cura e libertação espiritual, né? É muito importante. É muito importante nós termos este nível de consciência para nós não culparmos ninguém e nem a nós mesmos pelas transformações e purificações que nós estamos tendo.
temos apenas que agradecer, abençoar, aceitar e continuar dia a dia pisando firmemente nos passos de Cristo, nos passos de Maria, né? Bom, e nesse sentido também, nós temos o Instituto OnLuz, ele tem várias meditações no canal do YouTube, quem quiser pode fazer, né? Nós temos uma oportunidade também de orientações individualizadas, de informações individualizadas, de cursos para quem quiser trilhar este caminho de purificação espiritual, tá? E assim estamos todos aqui, um amparando o outro da forma mais correta e mais adequada e justa para o bem maior de cada alma, de cada mônada. Ok? Bom, esta foi a nossa terceira aula, nós concluímos no dia de hoje com muita gratidão, né? E nos encontramos no mês de novembro com a próxima aula do ciclo de estudo do livro A Hora do Resgate. Tenhamos um mês agora de outubro muito abençoado. Até a próxima. Paz, luz em todas as nossas vidas e nas nossas consciências de Cristo e com Cristo. Até a próxima. Tudo de bom.